Hello, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia Santos e sejam bem-vindos para mais uma resenha. Vamos começar! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro surpreendente que eu sei que olhando assim de cara vocês não vão gostar, mas não julguem o livro pela capa porque eu juro que vale a pena. Tá, eu sei que essa capa não é muito bonita, nem chamativa, nem atrativa. E se você, assim como eu, também não gosta de pessoas na foto, esse livro definitivamente não chamou sua atenção. Mas se você gosta de um romance familiar incrível e encantador, continua nesse vídeo. Nossa, vai dar uma falhada aqui, né? Aqui nós vamos conhecer dois personagens com um passado muito carregado. O Cian, ou Xian, sei lá, gente. Só sei que eu vou chamar ele de Cian porque sim, gostei mais de Cian. O Cian, que na infância foi abandonado por seus pais e separado de seus irmãos. E a Diana, que tem um filho pequeno para criar sem um pai, já que este os abandonou na infância, com pouco dinheiro e apenas apoio de sua amiga Ruby. O Cian é bombeiro e a Diana é secretária de um escritório de advocacia e também garçonete em uma lanchonete. Os dois acabam se conhecendo da pior forma possível, que é quando o prédio em que Diana morava pega fogo e Cian, o bombeiro, tá lá para apagar o fogo. Logo de cara, ele se vê encantado pelos dois, pela Diana e por Kevin, seu filho, e cria uma conexão imensa com o pequeno logo de cara. Vendo o estado de desespero da Diana, Cian a empresta $100 e isso meio que se torna um pretexto para os dois se verem novamente. Diana não está aberta para o amor e evita ao máximo encontros com Cian, só que o sentimento de seu filho por ele é recíproco. Os dois vão ficando cada vez mais próximos e a Diana não consegue evitar. O Cian automaticamente vai entrando em sua vida e vice-versa. Diana não quer depender de ninguém, muito menos se amarrar a alguém. Já o Cian não quer decepcionar ninguém, e para ele isso significa não se amarrar a ninguém. Ou seja, nenhum dos dois gostam da atual situação em que acabaram caindo. Mas a química e o amor existente entre os dois é mais forte do que tudo. E somente lendo esse livro, a gente vai descobrir se eles estão dispostos a seguir em frente de vez após seus passados e traumas. Gente, eu sei, essa capa não é das melhores, eu sei. Eu tenho que admitir, essa capa aqui... Entendeu? Aí vocês perguntam, como é que você tem esse livro na sua estante? Gente, eu comprei no maior impulso do consumismo. Falo mesmo. A Amazon lançou aquele cupom de 3 por 50 há 500 anos atrás. Pois é. E aí, tipo, eu não vi nenhum livro que me agradava lá. Só que eu falei, ai, gente, tá tão baratinho, vamos dar uma chance? E aí eu fui caçando uns livros por lá. Inclusive tem um outro que eu comprei com uma capa horrível. Horrível. Exatamente da mesma forma. Mas eu li a sinopse, e a sinopse é muito interessante. E eu juro que a sinopse desse livro, tipo, cumpre totalmente com o que falou. A capa não é boa, mas a história é. Aqui nós temos um romance slow burn, tipo, muito mesmo. Mas a gente também tem um romance fofo, tipo, muito mesmo. O Cian, ele não simplesmente queria a Diana. Ele não enxergava ela somente como mulher, ele enxergava ela como pessoa e a admirava por isso, porque ele acompanhava todos os esforços diários dela. E ele não simplesmente queria um romance com ela, ele queria fazer parte da vida dela, ele queria estar lá por ela e com ela, assim como queria o mesmo para o seu filho, o Kevin. Ele se encantou por aquele menino da melhor forma possível. Ele ficou muito apegado e queria dar tudo de bom e do melhor pro Kevin, tudo que fosse do alcance dele. Ele queria ser pra ele o pai que ele nunca teve. Quantos eles eu falei aqui? De toda forma, nem o Kevin nem o Cian tiveram um pai, e ele queria que o Kevin pudesse crescer com aquela representatividade, ele queria estar ali pra isso, porque o Kevin se importava. Por mais que não admitisse, né, ele não falava em voz alta, mas a gente sentia nas atitudes dele que ele queria um pai. Mas a Diana, ela não confiava nele e ela não estava disposta a deixar isso acontecer. Ela não queria se envolver demais com Cian porque ela já havia se decepcionado com os homens uma vez. Ela basicamente colocou na cabeça de que ela ia deixar um cara entrar na vida dela, ia se envolver demais e além de sair magoada, ia magoar também o seu filho. Porque querendo ou não, esse cara ia fazer parte da família.
Ela sentia que o Cian era um cara bom e sentia que era certo deixar ele entrar na vida dela, mas o seu trauma criou um bloco total na vida dela e ela não ia deixar de forma alguma. E olha, ela se esforçou muito, porque no fundo ela sabia que o certo era o Cian estar ali. O Cian já tinha provado várias vezes pra ela que ele não ia embora, que ele estava disposto a estar ali de todas as formas possíveis, mas ela tinha realmente um grande bloqueio em relação a isso. E isso acabou criando diversas situações em que eu passei muito ódio, porque o Cian, ele tava ali simplesmente tentando amar ela, protegê-la, cuidar dela, e por mais que ela não precisasse, poxa, não ia fazer mal algum ele tá ali. Ele amava ela e queria cuidar. Ele não tava querendo fazer algo ruim. Só que toda vez que isso acontecia e ela percebia, ela dava um piti, ela fazia um escândalo e fazia de tudo pra afastar o Cian o mais rápido possível. Ela tava sempre vendo as atitudes dele carinhosas da pior forma possível. Mas o Cian também não é nenhum santo, tá, gente? Não vou falar que ele é perfeito porque ele não é. Por ele ter crescido sem essa tal família que ele tanto prezava, né? O carinho que ele lembrava de ter pelos irmãos, os pais. Ele cresceu sem isso, tinha só a recordação. Então ele acabava prezando demais e fazia questão de garantir que a Dee e o Kevin estavam sempre bem como família. E às vezes ele acabava se intrometendo demais e fazendo coisas que não cabiam a ele. Então realmente algumas coisas que ele fazia não eram adequadas, mas nem todas eram erradas, entende? De forma geral, todos os problemas do Cian eram resumidos à família. Porque, por exemplo, outras coisas que aconteciam era ele estar assistindo um momento em família, bonito, entre mãe e filho, e ele assumia que não cabia ali, que ali não era o lugar dele, e se afastava, porque se achava um intruso ali naquele meio, por mais que ele estivesse compartilhando da felicidade dos dois. Ou então, em alguns momentos, ele sentia que ali era o lugar dele, e que ele já tinha se envolvido demais com os dois, e se afastava também, porque ele sentia que ia fazer com os dois o mesmo que os pais dele fizeram com ele. Então ele também se afastava. E o maior medo dele era decepcionar a Dee e o Kevin. Esse nosso slow burn é construído porque o casal tem medo, tem traumas e, acima de tudo, se amam demais. Esses traumas deixaram eles inseguros, então eles nunca acreditam que são bons o suficiente um pro outro, o que acaba ocasionando sempre esse afastamento, tanto da parte de um quanto do outro. Os dois estão sempre empurrando um pra longe do outro, nunca rola uma conversa sincera e madura pra resolver tudo isso. Eles sempre souberam que entre os dois nunca houve somente uma amizade. Mas isso não somente porque, tipo, um simples toque os fazia derreter, mas também por conta do sentimento, que nunca foi simples. Ele se infundou e criou raízes ali, então não era fácil de cortar e simplesmente tirar o outro da vida. Então, mesmo eles querendo ou até mesmo não, o destino sempre dava um jeito de juntar os dois. Eles já estavam laçados. Entrelaçados? Sei lá, não sei nem se essa palavra existe. É uma história que vai muito além de um romance, até porque o casal só fica junto de verdade no finzinho do livro, tipo, bem no finzinho. Esse livro explora tudo que você pode imaginar e são assuntos bem sérios que de forma alguma são tratados de forma leve. É um livro que te toca, que te emociona e que te traz uma necessidade instantânea de acolher aqueles personagens, absolutamente todos, até mesmo os que não são protagonistas, porque todos em algum momento desabam, desmoronam. Aqui a gente acompanha a vida adulta real, traumas que vêm de infância que você carrega por toda a sua vida, problemas que aparecem no seu dia a dia que você precisa aprender a lidar. Eles já são adultos há um tempo, mas isso não significa que eles saibam de tudo. Então sim, ainda é muito difícil para eles. E é dessa forma que o livro te prende tanto. Bom, gente, essa foi a resenha de hoje de um dos livros mais incríveis, com certeza favoritado do ano. Gente, a capa é ruim, mas o livro é muito bom, vocês simplesmente não têm noção, vocês precisam ler. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like.